Boa noite, Diego, boa noite. Muito bem. Boa noite a todos, a todas. A nossa aula de hoje é sobre guarda. Hoje vamos falar sobre guarda. O capítulo que trata da guarda é chamado pelo Código Civil de proteção da pessoa dos filhos. Esse capítulo chamado Proteção da Pessoa dos Filhos, que começa lá no 1583 até 1590, trata da guarda. E a palavra guarda é utilizada diversas e diversas vezes nesse capítulo. Capítulo que tem um nome, o nome do capítulo é Proteção da Pessoa dos Filhos. Né? Mas, ao estudar esse capítulo, chamado Proteção da Pessoa dos Filhos, nós percebemos que nada mais é do que a aula sobre guarda. E por que tem esse nome, Proteção da Pessoa dos Filhos? Porque o objetivo principal da fixação da guarda é a proteção da pessoa dos filhos. Buscar aquilo que é melhor para a criança, buscar aquilo que é melhor para o adolescente, quando da fixação da guarda. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos estudar a aula de guarda. Primeiro cuidado que a gente tem que ter aqui, antes mesmo de dar o conceito de guarda, é saber diferenciar poder familiar. Qual que é a diferença de poder familiar com guarda? Tá? Nós vamos estudar em outra aula o tema do poder familiar. Poder familiar é o poder que o pai e a mãe têm em relação ao filho. Todo pai, toda mãe tem poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder. É o poder, então, que o pai e a mãe têm em relação aos filhos. E quando o casal se separa, se divorcia, quando o casal termina o casamento, ou termina a união estável, ou termina o namoro, que seja, termina um relacionamento que eles tiveram, e acabaram por ter filhos, há a necessidade da fixação da guarda. E, eventualmente, aquele pai, aquela mãe que não tem a guarda, como é que fica a situação dele ou dela? Tá? É muito comum as pessoas terem essa dúvida. E isso é o primeiro aspecto da nossa aula de guarda que a gente tem que enfrentar. Qual que é a diferença do ter a guarda ou não ter a guarda? O pai, por exemplo, que é pai, tem o poder familiar, mas a guarda ficou com a mãe. Qual que é a diferença? E a diferença é a seguinte: quem tem a guarda tem o poder de tomar as decisões imediatamente. Tem o poder e o direito de ter o filho consigo e tomar as decisões imediatamente. As decisões imediatamente. Essa é a vantagem da guarda. Então, se a mãe tem a guarda, né, e o pai não, e ambos têm poder familiar, pelo fato de ser pai, pelo fato de ser mãe, vai ter poder familiar, que é o poder do pai, o poder da mãe, né? A mãe, o fato de ela ter a guarda, ou o pai, o fato de ter a guarda, mas no nosso exemplo aqui, se a mãe tem a guarda, ela tem o direito e o poder de ter o filho consigo e tomar a providência imediatamente. Vai lá e faz a matrícula do filho na escola que ela entende melhor. Aí o pai perde o poder dele de pai? Não, ele não perde o poder de pai, ele continua sendo pai, com os direitos, os deveres de pai, inclusive com a força de poder fazer valer a sua vontade. Mas como ele não tem a guarda, ele vai ter que fazer valer a vontade dele através do Poder Judiciário. Tem que entrar com ação perante o Poder Judiciário para mudar, por exemplo, o filho de escola. Eu participei de um processo em que aconteceu exatamente isso. A guarda ficou para a mãe matriculou o filho numa escola pública perto da casa dela, o pai era um ótimo pai, queria que o filho estudasse em outra escola, mas como ele não tem a guarda, não foi ele que foi lá matricular. Né? Ele entrou com ação, então, perante o Poder Judiciário, para mudar o filho de escola. Resumindo a história, foi feita toda uma apuração, por que a mãe queria, não queria que o filho mudasse de escola, por que o pai queria. A própria mãe disse que a outra escola ela era melhor, e o único argumento de manter o filho perto da casa dela é porque era perto da casa dela, mas o pai se dispor a pagar todo o transporte, material escolar, etc. Então, o Judiciário, o Ministério Público, o Judiciário acabaram por determinar a mudança daquele filho do casal para a escola que o pai queria. Então, olha só, o pai acabou fazendo valer a vontade dele, né, contra a vontade da mãe. Mesmo ele não tendo a guarda. Com base no quê? Com base no poder familiar, através do Poder Judiciário. Por outro lado, qual que é a vantagem de ter a guarda? Tá? Se ambos têm a guarda, pai e mãe têm a guarda, o
que é o poder de pai e poder de mãe. Aquele que tem a guarda, seja a mãe, seja o pai, né? Mas na prática, tem um levantamento do CNJ de que de cada 100 concessões de guarda ou para o pai ou para a mãe, 89 mais ou menos 90% vão para a mãe, né? Fora as guardas compartilhadas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas quando não tem guarda compartilhada, quando a guarda é para um ou para outro, chamado guarda unilateral, 90% mais ou menos, conforme o levantamento do CNJ, é para a mãe. Então, há uma tendência na prática, tá, de se fixar a guarda unilateral para a genitora, para a mãe. Na teoria não existe essa tendência. Na teoria vai ser fixado com o que é melhor para a criança, para o adolescente. A gente também vai aprofundar daqui a pouco na sequência, tá? Mas essa primeira ideia é para introduzir a matéria da guarda. Então, a guarda tem essa vantagem, esse poder, esse direito. Conceito, então, de guarda, podemos começar com o conceito. Conceito da doutrina, conceito de João Roberto Elias, no livro dele. Guarda é a prerrogativa. Guarda é a prerrogativa de ter o filho em seu poder, é a prerrogativa de ter o filho em seu poder, e vinculada aos deveres de prestar-lhe assistência, e vinculada aos deveres de prestar-lhe assistência. Tá? Então, o pai, a mãe, ou ambos que tenham a guarda, têm o dever e o poder e o direito de ter o filho consigo e deve prestar assistência, tomar as decisões que sejam em prol, em favor do seu filho, da sua filha. Então, repito, conceito de guarda, pedido aí da Beatrice, guarda é a prerrogativa de ter o filho em seu poder, é a prerrogativa de ter o filho em seu poder, e vinculada aos deveres de prestar-lhe assistência. E vinculada aos deveres de prestar-lhe assistência. Quando o casal termina o relacionamento em relação aos seus filhos, o ideal é o casal, de nada, Beatriz, o casal entrar em acordo, conversar, né? O relacionamento desse casal terminou, mas eles continuam tendo filho é para sempre, né? E filho o filho vai ser para sempre daquele casal, não vai deixar de ser filho daquele pai, daquela mãe, mesmo que o relacionamento daquele casal tenha terminado, o casamento não estava, ou mesmo apenas um namoro ou um relacionamento rápido. Mas, apesar do ideal, então, ser, conforme o código diz, a guarda consensual, então o código diz que o ideal é a guarda consensual, 1584, inciso 1º, consensual, um acordo entre o casal para estabelecer o que é melhor para os filhos. Se o ideal é a guarda consensual, infelizmente, nem sempre o casal entra nesse acordo. Ora, se esse acordo, esse consenso para buscar de comum acordo por parte do casal o que é melhor para os filhos, ou para o filho ou para a filha, aí passa a ter uma lide, passa a ter um conflito que precisa ser decidido pelo Poder Judiciário. Passamos, então, à guarda litigiosa. Guarda litigiosa, então, há uma lide que tem que ser decidida perante o Poder Judiciário, com intervenção obrigatória do Ministério Público, do promotor de justiça civil. Na guarda, então, que vai ser decidida pelo Poder Judiciário, a guarda litigiosa, existem regras. Regras para a fixação da guarda, que devem ser obedecidas pelos advogados, pelo promotor, pelo juiz. E quais são essas regras? Primeira regra. Regra principal. Qual que é a regra principal para a fixação da guarda? A regra principal é buscar sempre o melhor interesse dos filhos. Buscar o melhor interesse dos filhos. Artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil e 1586. Repito, a regra principal, então, a regra que sempre deve ser buscada pelos advogados, pelo promotor de justiça civil, pelo juiz de direito, é fixar a guarda conforme o que é melhor, o melhor interesse dos filhos. Em outras palavras, o que significa essa regra principal para a fixação da guarda? O que é melhor para a criança ou o que é melhor para o adolescente?
Tá? Então, é isso que se deve, é isso que o promotor está preocupado, o juiz está preocupado na hora de se manifestar de forma imparcial das partes, o que é melhor para a criança, o que é melhor para o adolescente. Essa sempre é a regra que deve ser buscada, deve ser perseguida. Mas o próprio código sabe que para chegar nessa regra principal, que é o que é melhor para a criança e para o adolescente, ele deve trilhar um caminho, né? As partes, os advogados, o promotor, o juiz, deve trilhar um caminho. Qual que é um caminho? São regras específicas. Esse caminho tem regras específicas. Essas regras específicas são três. São, na verdade, regras que vão criar um caminho a ser trilhado, uma trilha a ser cumprida, sempre para buscar a regra principal, que é o que é melhor para a criança ou melhor para o adolescente. E quais são essas três regras específicas? Primeira regra específica é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada. Deve buscar, sempre deve se preferir a guarda compartilhada. Artigo 1584, parágrafos 2º e 3º do Código Civil. Então, primeira regra aqui, das três regras específicas. Deve o juiz fixar a guarda compartilhada sempre que possível. A guarda compartilhada deve ser fixada sempre que possível. Mesmo contra a vontade do pai, da mãe, mesmo dos pais, mesmo. Se o juiz, o promotor percebe, o pai tem condições de fazer a guarda, de ter a guarda. A mãe tem condições de ter a guarda. E o casal tem condições. Mesmo que eles achem que não, que o pai acha que não, a mãe acha que não, mas que o casal tem condições de ambos terem a guarda e a guarda compartilhada, então deve ser fixada a guarda compartilhada. Então, isso está dentro da ideia da discussão que tem que ser decidida pelo Poder Judiciário, da guarda litigiosa, conforme a Isabela perguntou aqui. Está dentro da guarda litigiosa. Vai entrar com a ação de guarda. Entrou com a ação de guarda. O promotor, né, vai se manifestar em prol do menor, o juiz vai decidir em prol do menor, vai fixar a guarda. Bom, o que deve o promotor juiz preferir? Número 1, guarda compartilhada. Tá? Sempre buscando o que é melhor para a criança. Mas, para buscar o que é melhor para a criança, primeira coisa que o promotor juiz tem que pensar, guarda compartilhada. Vamos tentar fixar a guarda compartilhada. Sempre que possível, deve ser fixada a guarda compartilhada. Só que aqui eu tenho que parar um pouquinho para explicar o que é guarda compartilhada. Eu tenho que explicar o que é guarda compartilhada e o que não é guarda compartilhada, para não confundir. Então, vamos lá. Olha primeiro o que não é guarda compartilhada. Chamada de guarda alternada. Por exemplo, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Passa o ano todo assim. Tá? Isso não é guarda compartilhada. Isso é uma guarda alternada. Guarda alternada. A guarda alternada tem uma divergência da doutrina se ela deve ser aplicada ou não. Tá? Outro exemplo de guarda alternada. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. E assim vai o ano todo, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Parte da doutrina entende que isso é prejudicial para a criança, para o adolescente. Outra parte da doutrina defende uma parte um pouquinho mais nova, né? Tradicionalmente, entendimento dos últimos 10, 15, 20 anos, a guarda alternada não deve ser fixada, esse entendimento da doutrina, dos últimos 20 anos, mas uma doutrina aí dos últimos anos, a parte da doutrina dos últimos anos tem defendido que a guarda alternada não causa prejuízo para a criança, que a criança, o adolescente consegue se adaptar. Então tem uma discussão da doutrina sobre se pode ou se não pode, se é bom ou se não é bom a guarda alternada. Posição majoritária da doutrina é de que deve-se evitar a guarda alternada, deve-se evitar. Tem, inclusive, uma parte da doutrina, entretanto, mais contemporânea do Brasil, que está adotando um posicionamento da jurisprudência e da doutrina de Portugal, que recentemente tem fixado a guarda alternada como uma boa opção para a fixação da guarda. Então, essa posição lá da doutrina
e jurisprudência de Portugal tem sido aplicada aqui por alguns doutrinadores que têm defendido a possibilidade, sim, da guarda alternada. Tá? A guarda compartilhada, antes de passar para as perguntas, só para a gente fechar o raciocínio. Então, o que é uma guarda compartilhada de verdade? Guarda compartilhada de verdade é o seguinte: de segunda a sexta, o filho fica ou com o pai ou com a mãe. Né? Ele tem que ter o quarto dele, a casa que ele mora, a cama que ele dorme, o lugar que ele estuda, de segunda a sexta, né, nos dias úteis. Mas ele tem contato com ambos os pais todos os dias. Então, por exemplo, um exemplo de guarda compartilhada. Fica de segunda a sexta na casa da mãe, né? Tem um lugar lá que ele dorme todo dia, de segunda a sexta, que ele estuda, que ele almoça, que ele janta, etc. Mas todos os dias o pai pega o filho na escola, fica lá 2, 3 horas com o filho ou com a filha e entrega na casa da mãe. Então, todos os dias esse filho, essa filha, tem contato com o pai, tem contato com a mãe, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter um lugar de conforto, um conforto psicológico, um lugar que ele vai lá, que ele sabe que de segunda a sexta ele vai dormir, ele vai ficar, ele vai ter aquele ritmo de vida, que é importante. A criança, o adolescente, na verdade, todos nós, temos um ritmo de vida, especialmente de segunda a sexta, isso dá uma tranquilidade emocional para a criança. Claro que aí nos fins de semana pode ser alternado, aí não tem problema. Né? O fim de semana com o pai, outro com a mãe, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, Natal com o pai, ano novo com a mãe, no ano seguinte inverte, né? Ou vice-versa, férias metade com um, metade com outro. Aí não tem problema, porque é período de descanso, período de festas, período de férias. Mas, de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que ter um lugar para ficar, mas tem contato tanto com o pai quanto com a mãe, todos os dias. Isso que é de verdade uma guarda compartilhada, que o juiz deve fixar sempre que possível. Nasceu lá dos Estados Unidos, na década de 60, chamada de joint custody, custódia conjunta, né, lá dos Estados Unidos. Então, ele surgiu na década de 60, 1960, a guarda compartilhada. Algumas perguntas aqui da Juliana primeiro. Em que idade a criança ou adolescente pode opinar sobre quem quer ficar? Juliana, aqui é o seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele define bem o limite entre criança e adolescente. Criança até 11 anos. Até 11 anos, para menos, criança. Completou 12 anos, no dia de aniversário de 12 anos, até 17 anos, enquanto tiver 17 anos, é adolescente. Com 18 anos não é mais adolescente, já é jovem, já é adulto, um jovem adulto. Mas, então, adolescente de 12 a 17, 11 anos para menos é uma criança. Em regra, não se deve ouvir diretamente a criança, lá na frente do promotor, do juiz, dos advogados, dos pais, a criança. Não se deve ouvir a criança para evitar traumatizá-la, né? A criança ali, mas no fórum, de poucos anos, né? Menos de 12 anos, 11 anos ou menos, à frente dos pais, do promotor, do juiz, dos advogados, escrevendo, do oficial de justiça e tal. De repente, tanta gente ali e ali ser perguntado sobre questões íntimas. Então, deve sempre se buscar, em relação às crianças, o estudo psicossocial, que é psicólogo, a psicólogo, o assistente social, tem um jeito de buscar essa informação sem traumatizar a criança. O adolescente deve ser ouvido por outro lado. O adolescente ele tem direito de ser ouvido, que é isso que a Juliana está perguntando. Não quer dizer que a vontade do adolescente vincule a decisão do promotor e do juiz sobre a fixação da guarda. Não vincula legalmente, né? Mas na prática tem uma grande influência. Quanto mais idade tem o adolescente, mais força de convencimento tem para as decisões do promotor e do juiz sobre o entendimento sobre a fixação da guarda naquele processo. Então, vai ser analisado no caso concreto, o que é melhor para a criança, o que é melhor para o adolescente, mas quanto maior a idade, claro que a vontade do adolescente vai ser, quanto maior a idade vai ser, acabar sendo respeitado. Imagina um adolescente, né, de 1,90 m, a gente brinca, um adolescente de 1,90 m, com 17 anos de idade, né, você fala, vai ficar com o pai ou com a mãe, e vai falar, não vou, né, eu pulo a janela e fujo, né. Então, quer dizer, quando você tem lá um adolescente de uma determinada idade, ele acaba praticamente decidindo sozinho, acaba sendo respeitada a vontade dele. Tá? Mas, na teoria, né, o adolescente, a decisão deve ser ouvida, deve ser levada em consideração, mas não vincula
a posição do promotor e a decisão do juiz de fixação da guarda. Tá? Tem a pergunta aqui da Letícia. Minha mãe, como pedagoga, desaprova totalmente, diz que não é saudável para a educação menor. Exatamente, Letícia. Então, tem toda essa questão realmente da guarda alternada. Né, a Letícia está falando aqui da guarda alternada, que é prejudicial para a criança a guarda alternada. Penso assim também, Letícia, que a guarda alternada não é boa para a criança. A guarda compartilhada é uma coisa, tudo bem, né? É interessante sim para a criança, mas a guarda alternada é prejudicial para a criança. Eu também penso assim. Esse é o entendimento majoritário da doutrina e também da jurisprudência, não obstante vozes divergentes da doutrina, conforme eu acabei de explicar. O Charles está perguntando aqui, no caso de morte de ambos os pais, como fica a guarda da criança se os avós não entrarem em um acordo? Charles, eu vou falar na sequência. Estamos na primeira ainda, são 3 regrinhas. Primeira regrinha é a guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada, então? É a guarda em que vai ter uma casa em que a criança fica, mas tem contato com ambos os pais, pai e mãe, todos os dias de segunda a sexta. Mas nem sempre, avançando na matéria, a gente já vai chegar na pergunta do Charles, na sequência, nem sempre a guarda compartilhada é possível. Dá um exemplo, um caso real, claro que sem citar nomes, a gente não fala caso real. Uma pessoa aqui no estado de São Paulo foi fazer faculdade lá em Florianópolis e acabou se casando lá com um colega ou uma colega de faculdade, voltaram aqui o casal para o estado de São Paulo, tiveram 2 filhos e o marido acabou traindo a esposa. E a esposa disse no divórcio, por conta da traição, acabou entrando com ação de divórcio, o casal se divorciou e a guarda ficou para a mulher, mas com uma visitação grande do pai. E a própria mãe, né, a ex-esposa, disse que o pai era um ótimo pai. Não tinha sido um bom marido, mas era um ótimo pai. As crianças adoravam o pai era ótimo com os filhos. Então não tinha um problema em relação ao contato, felizmente. Entretanto, essa mãe falou, olha, eu vou voltar para Florianópolis, porque toda a minha família de Florianópolis, meus amigos, colegas de escola, colegas de faculdade, todo mundo lá de Florianópolis. Então ela falou, vou voltar para Florianópolis, disse essa mãe dessas 2 crianças. E aí, dá para ter guarda compartilhada? A mãe morando em Florianópolis e o pai morando em São Paulo? Aí já complica, aí já não dá, né? Como que o pai vai ter o contato direto com o filho todos os dias, e a mãe também, se eles moram em estados distintos, em cidades tão distantes. Então, nesse caso, entra a segunda regrinha. Quando a primeira, a guarda compartilhada, não é possível, vai ser fixada a guarda unilateral para o pai ou a mãe. Aí vai ser fixado, então, a guarda unilateral, guarda ou para o pai ou para a mãe. É a segunda regrinha específica, sempre buscando o que é melhor para a criança, melhor para o adolescente. A guarda fixada, então, para o pai e a mãe, quer dizer que o pai ou a mãe vai ter a guarda, mas, lembrando aquilo que eu falei no começo da aula, aquele pai ou aquela mãe que não tenha a guarda, continua sendo pai, continua sendo mãe, continua tendo o poder familiar. Então, não deixou de ser pai ou mãe. Né? Não pode o pai ou a mãe, só porque não tem a guarda, falar, agora o problema não é mais meu. Que isso? Ele continua sendo seu filho, você tem que continuar continua tendo os direitos e deveres de pai e de mãe, mesmo não tendo a guarda. Inclusive podendo fazer valer a sua vontade perante o Poder Judiciário, mesmo contra aquele pai ou aquela mãe que acabou ficando com a guarda unilateral. A guarda unilateral, então, vai ser fixada na impossibilidade da guarda compartilhada. Agora, mesmo aquele pai ou aquela mãe que não tem a guarda, vai ter direito sempre a informações. Então, aqui dentro de guarda unilateral, o pai ou a mãe que não tem a guarda, sempre tem direito a informações sobre a saúde e educação dos filhos, ou do filho ou da filha. Por que tem essa regra do Código Civil de forma peremptória, dizendo que é proibido qualquer estabelecimento negar informação para
o pai para a mãe que não tenha a guarda? Porque começou a acontecer muito o seguinte, a mãe ficava com a guarda, né? E o pai tem o poder familiar, mas não tinha guarda. E aí o pai ia lá na escola, no hospital também, mas especialmente na escola acontecia bastante. Eu quero ter para participar da reunião de pais e mestres, quero saber como que o meu filho está indo na escola, quero ter acesso a todas as informações, e a escola falava, não, o senhor não tem a guarda, eu não posso te dar nenhuma informação. Não tem nada a ver, está errado esse raciocínio, e é proibido que isso aconteça, que a escola faça isso. É proibido, artigo 1584, parágrafo 6º, sob pena até de multa, de punição civil, de multa prevista no Código Civil para o estabelecimento que negar informação sobre saúde, sobre a saúde física, sobre a saúde psicológica, sobre a educação dos filhos para o pai ou para a mãe, mesmo que não tenha guarda, mesmo que não tenha guarda, tá? Ah, professor, você pode me perguntar, mas e se nós tivermos um caso gravíssimo, por exemplo, de espancamento, né, de violência grave, de violência sexual, por exemplo, contra o filho ou a filha, por parte do pai e da mãe? Bom, claro, em casos gravíssimos, pode pedir ao judiciário, seja o promotor de justiça pode pedir, ou o familiar, o pai, a mãe, né, que quer proteger o filho, que o juiz proíba totalmente do pai ou da mãe, ou de ambos, de terem contato com o filho. Aí sim o juiz dá uma ordem de negar acesso ao filho, mas em casos gravíssimos. O normal, a regra, é que o pai e a mãe sempre têm direito ao acesso às informações sobre o filho, tá? Mesmo que não tenha guarda. Decorre do poder familiar, ou não decorre nem da guarda, mas sim decorre do fato de ser pai e mãe, ou seja, do poder familiar, tá? Então, a Fernanda está perguntando aqui, o pai, a mãe que priva o outro das informações, sofre alguma sanção? Pergunta a Fernanda. Sim, esse fato do pai ou da mãe negar sempre informações para o outro sobre o filho, sobre a filha comum, pode trazer uma alteração no regramento da visitação, das visitas, dias e horários de visitas, e no final das contas até da guarda. Pois é, uma pessoa, o pai ou a mãe tem a guarda e muda a guarda para o outro. Ou a mãe pede a guarda para o pai, ou o pai pede a guarda para a mãe, porque o pai ou a mãe que está com a guarda não está cumprindo com as determinações do juízo, né, do juiz de direito, sobre as regras da guarda, sobre as regras das visitas. Então, esse descumprimento do que acontece na guarda e foi determinado na guarda, e também nas visitas, também chamadas de visitação, as duas formas estão corretas, de falar e de escrever, né? Visitas ou visitação, as duas formas estão corretas. Então, o que está regulamentado na visitação e na guarda tem que ser cumprido, sob pena até de mudar, começar a diminuir tempo de visitação, ou até, no final das contas, mudar a guarda, além de eventuais outras punições, tá, em casos mais graves, como aplicação de multa e outras punições que o juiz pode determinar, sim. Mas, especialmente, a mudança de visitação, guarda e multa, que é o que normalmente se aplica nesses casos. Tá, Fernanda? Finalmente, muitas vezes os pais ou estão mortos, que era a pergunta do Charles agora há pouco, agora eu chego na sua pergunta, Charles, ou os pais estão mortos, ou ainda estão vivos, mas não têm condições de exercer a guarda. Né? Os pais, caso real, que eu já vi, infelizmente, várias vezes, os pais, por exemplo, utilizam entorpecente na frente dos filhos, reiteradamente, ficando embriagados e entorpecidos, ou por álcool, ou por entorpecentes, colocando em risco, inclusive, a vida e a saúde de filhos, e às vezes filhos pequenos, né, de poucos anos de vida, às vezes até de meses de vida. Nesses casos, então, quando os pais morreram, ou quando os pais não têm condições de ter a guarda, nenhum dos pais tem condições de ter a guarda do filho, ou dos filhos, ou da filha, vai ser fixada, a terceira regra, a guarda para terceiros. Aí, a guarda vai ser fixada por uma terceira pessoa, por uma outra pessoa que não seja nem o pai e
nem a mãe. Artigo 1584, parágrafo 5º. Guarda para terceiros, por uma terceira pessoa. Para a fixação da guarda para a terceira pessoa, serão usados os critérios de parentesco e afinidade, afetividade, tá? Parentesco, afinidade e afetividade. Então, quanto maior, mais perto o parentesco, né, mais fácil de conseguir a guarda, mas o grau de afinidade também e afetividade também. Quanto mais carinho se tiver, mais afetividade, mais carinho, atenção, cuidados, etc., mais chance da pessoa ter a concessão da guarda, mesmo que não seja nem o pai nem a mãe. É o que acontece quando os pais morrem, os pais não têm condições de ter a guarda, se busca a primeira pessoa que você pensa para conceder a guarda. Os avós. É muito comum no Brasil a concessão da guarda, no Brasil e em todo lugar do mundo, a concessão da guarda para as avós, se os pais estão mortos e não têm condições de exercer a guarda, para os avós. E aí vai ser fixada, a pergunta também do Charles, se os avós não entrarem em um acordo, vai ser fixado para os avós, se eles têm condições, conforme o que é melhor para a criança e para o adolescente. Pode ser fixado para os avós uma guarda compartilhada? Pode. Pode ser fixado uma guarda só para um dos avós? Pode também. Pode ser fixado uma guarda para um avô e para um tio, por exemplo. Tem jurisprudência, inclusive, do STJ nesse sentido, que é perfeitamente possível a fixação de guarda para duas pessoas. Não precisa ser necessariamente só o avô e a avó. Não é tão comum na prática, mas é perfeitamente possível, que se naquela situação é melhor para a criança, é melhor para o adolescente. Tá? Então aí as regras das 3 regras para a fixação da guarda, quando existe guarda litigiosa, quando existe litígio. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Tudo certo? Muito bem. Vamos para outro tema de guarda, então. Vamos estudar algumas outras regras para a fixação da guarda. Outras regras soltas, mas regras que nós devemos obedecer para a fixação da guarda. Primeira regra aqui. A ação de guarda. A ação de guardas pode ser junto com outras ações, pode ser separada ou tanto faz. Por exemplo, ação de divórcio. Eu posso entrar com a ação de divórcio junto com o pedido de guarda? Falamos isso lá na ação de divórcio, já dei aula de divórcio, né? Pode entrar junto? Pode. Pode entrar separado? Pode também. Então, primeira regrinha aqui, né, nessas outras regras sobre guarda, a ação de guarda pode ser autônoma, ou seja, só a ação de guarda, ou cumulativa, com outra ação. Pode ser ajuizada em conjunto com outros pedidos de divórcio, de dissolução da união estável, pode se ajuizar numa mesma ação, vários pedidos, incluindo a ação de guarda, sem qualquer problema, ou entrar separado, né, sem qualquer problema. Também, artigo 1584, inciso 2º do Código Civil. Tá? Então, primeira regra aqui, essas outras regras, pode ser a ação de guarda autônoma ou em conjunto com uma outra ação, como, por exemplo, a ação de divórcio, ação de dissolução da união estável. Segunda regra, audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, o juiz deve explicar a importância da guarda compartilhada para os pais, mesmo que a guarda compartilhada não seja possível, infelizmente, tá? Mas o juiz deve explicar a importância, que é melhor para o filho daquele casal, explicar para o casal, para os pais, que é melhor a guarda compartilhada. Isso na audiência de conciliação. Então, na audiência que o juiz tenta fazer um acordo entre as partes, deve o juiz explicar para o casal que é melhor para a criança, artigo 1584, parágrafo 1º, 1584, parágrafo 1º. Próxima regra, terceira regra, é o uso da equipe interdisciplinar. Uso da equipe interdisciplinar. O que é a equipe interdisciplinar? Basicamente, o que nós temos hoje no Brasil
psicólogo e assistente social, artigo 1584, parágrafo 3º, 1584, parágrafo 3º. Podemos utilizar a equipe interdisciplinar, ou seja, o parecer psicossocial. O parecer do psicólogo, do assistente social, da assistente social, não vincula o promotor, não vincula o juiz. Pode o promotor, pode o juiz decidir contra o parecer do psicólogo, da assistente social? Pode. Tem outras provas, outros elementos de provas que o promotor e o juiz podem se valer para decidir sobre aquela guarda, tá? Mas não é o normal. A maioria das vezes, na prática, ajuda muito e acaba, a grande maioria das vezes, se acolhendo e ajudando muito, norteando a decisão do promotor do juiz sobre a fixação da guarda, o parecer do psicólogo, do assistente social, da psicóloga, da assistente social. Tá? Então, a utilização é bastante interessante, muito comum do promotor de justiça pedir, das próprios advogados pedirem, o próprio juiz determinar, de ofício, às vezes, se ninguém pediu, a análise por parte da equipe interdisciplinar, que basicamente é psicólogo e assistente social. Tá? Próxima regra, na verdade, a regra que a colega perguntou agora há pouco, o descumprimento. Descumprimento, a pedido aqui da Juliana, repetir isso. Sim, Juliana, deve-se usar dentro do interesse do processo, ou a equipe interdisciplinar, que é o parecer, né, determinar que o psicólogo do fórum, assistente social do Poder Judiciário, o psicólogo do Poder Judiciário, apresente um parecer psicossocial, né, do psicólogo da assistente social, para nortear, para falar o que é melhor para a criança, o que é melhor para o adolescente, na visão do psicólogo, na visão do assistente social, que vão lá fazer entrevistas com os pais, entrevistas com a criança, com o adolescente, né, e vão apresentar o entendimento deles, profissionais da psicologia e da assistência social, sobre o que é melhor para aquela criança, para aquele adolescente, tá? A próxima regra, alguém me perguntou agora há pouco, que hora que eu ia falar, só para deixar organizado aqui a nossa aula, é o descumprimento. Descumprimento sobre as regras da guarda, né? ou das visitas, pode acarretar uma redução das prerrogativas. Redução das prerrogativas, 1584, artigo 1584, parágrafo 4º, foi o que eu expliquei agora há pouco. Pode acarretar a mudança de visitas, a mudança até de guarda, a aplicação de multa diária, chamada de astrentes, né? Astrentes nada mais é do que a aplicação de multa diária, conforme entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência do STJ, tá? A aplicação das astrentes. As astrentes nada mais são do que multa diária pelo descumprimento da guarda, descumprimento da visita. O juiz pode determinar, então, a aplicação de multa, né? Multa diária, multa em dinheiro, para o pai, para a mãe que está descumprindo as regras, conforme o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, entendimento do STJ, e de diversos doutrinadores, por exemplo, Rolf Madaleno nesse sentido, Maria Berenice Dias, né, dentre outros doutrinadores que entendem que é possível, sim, a aplicação, conforme também entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de multa para o caso de descumprimento das regras da guarda e da visitação. Próxima regra se refere às medidas de alteração da guarda. Toda vez que o juiz vai alterar a guarda e vai decidir especialmente numa medida cautelar, né, de guarda ou uma cautelar tanto a cautelar antecipatória de ação principal ou incidental, para a modificação de guarda, deve o juiz, determina o código, ouvir antes
os dois pais, o pai e a mãe, deve ouvir ambos os pais antes de decidir, artigo 1585. Então, antes de qualquer decisão sobre a modificação da guarda, deve o juiz decidir, mas antes deve ouvir ambos os pais, salvo se houver interesse da criança ou do adolescente o juiz ter que decidir sem ouvir ambos os pais. Se a criança está em risco, há um risco, por exemplo, de um sequestro, de se fugir com a criança, o pai ou a mãe pretende fugir com a criança se tem esse conhecimento. Aí sim, claro, em casos excepcionais, no melhor interesse da criança, o juiz pode decidir mudar a guarda, a visitação, proibir guarda, proibir visitação, mesmo sem ouvir ambos os pais, ouvir o pai e a mãe. Mas, esse não é o normal, essa é uma exceção. A exceção é no melhor interesse da criança, no exemplo que eu dei, um perigo de a criança ser levada por um dos pais contra a decisão do juiz, do judiciário, contra a vontade do outro pai, da outra mãe, é possível, sim, dar uma decisão de modificação de guarda, de proibição de guarda, de modificação de visitação, de proibição até de visitação, sem ouvir a outra parte, tá? Mas não é a regra. A regra é que deve-se ouvir ambos os pais antes de qualquer decisão nesse sentido, conforme determina o artigo 1585 do Código Civil. Pergunta do Diego: pode pedir uma decisão liminar, do juiz in limine, liminar, no começo do processo para a concessão da guarda? Sim, Diego, é possível, e, conforme eu acabei de falar no 1585, antes dessa decisão liminar de concessão de guarda, deve o juiz dar a oportunidade da outra parte se manifestar. E a outra parte se manifestando, aí decide para conceder ou não naquele momento, mesmo que no começo do processo, mesmo que tenha ali só a petição inicial, a citação, a intimação, e mesmo antes da contestação, a outra parte se manifesta sobre o liminar, ele já dá ou não a liminar, e já decide, pelo menos, sobre o deferimento e o indeferimento, ou indeferimento da liminar. Próxima regra, prestação de contas. Sobre a prestação de contas. É possível o pedido de prestação de contas, de supervisão, solicitar informações sobre as contas que estão sendo utilizadas em relação à saúde física, saúde psicológica, educação. Então, a ação com procedimento especial, a ação de exigir contas, pode ser solicitada, e a outra parte é obrigada a prestar contas conforme o Código de Processo Civil. Esse direito de prestar contas está lá no artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, 1583, parágrafo 5º do Código Civil. Então, vai ser ajuizada a ação para se exigir a prestação de contas. Utilizando aí o procedimento especial do novo Código de Processo Civil, artigo 550 e 553 do Código de Processo Civil. Se a pessoa quer ele prestar contas, em vez de exigir a outra parte de prestar contas, que é mais rápido de acontecer, mas acontece, aí o procedimento é o comum, tá? Aí utiliza o procedimento comum do novo Código de Processo Civil, tá? Se o seu cliente quer apresentar as contas, procedimento comum. Mas se o seu cliente quer exigir as contas da outra parte, aí procedimento especial, 550, 553 do novo Código de Processo Civil, tá? Outra questão é sobre, próxima regra, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, eventualmente, vai poder pedir alimentos? Pode. A fixação dos alimentos não tem nada a ver com a guarda. A fixação dos alimentos, a gente vai ensinar lá na aula, a gente vai ver na aula de alimentos, vai levar em consideração os pressupostos dos alimentos, que eu posso antecipar aqui rapidamente, né, que é o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade de quem recebe, possibilidade financeira de quem paga e proporcionalidade das duas
anteriores, da necessidade e da possibilidade. Então, mesmo que exista a guarda compartilhada, pode a mãe, o pai, né, representando o filho, quer dizer, a criança representada pelo pai ou a mãe, entrar com a ação de alimentos em face do outro pai, da outra mãe, pode, sem qualquer problema, o fato de existir guarda compartilhada. Me perguntam muito isso no fórum, atendimento ao público, na audiência. Olha, é possível, mesmo com guarda compartilhada, entrar, ter direito a alimentos em favor do filho, né? Você, pô, sim, claro, isso daí não há qualquer óbice de que seja fixados alimentos, mesmo com a guarda compartilhada. Mudamos de tema. Próximo tema sobre guarda é guarda de fato. Guarda de fato. O que é a guarda de fato? A guarda de fato, gente, não está no Código Civil, mas eu já vou aproveitar, já vou dar também, para ficar toda a matéria completa de guarda na aula de hoje, tá? A guarda de fato está lá no ECA, artigos 33 a 35 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu já vou dar também a guarda, já fica toda a matéria de guarda aí dada na aula de hoje. A guarda de fato é a guarda quando que pode ser pedida quando a pessoa já está cuidando de fato, na prática, daquela criança ou do adolescente. Muito comum. Casal, por exemplo, não tem cabeça, passa lá na casa dos pais de um deles, dos avós da criança, entrega lá o bebezinho, às vezes, de quantas vezes a gente já viu isso no fórum, lá o bebezinho de dias, de meses, fala, olha, cria aí que nós vamos embora, viajar, vamos tocar nossa vida. E deixa lá a criança, de dias, de meses, de poucos anos, às vezes na casa dos avós, dos tios, né, que passam a criar aquela criança, né? Eles, de fato, na prática, já têm a guarda dessa criança, já estão cuidando. Só que, às vezes, vão lá fazer matrícula na escola, você não é pai nem mãe. Cadê o documento do juiz que você tem a responsabilidade por essa criança, por esse adolescente? Né? Para fazer uma entrada no hospital, vai levar um médico. Olha, como que eu sei que você é o responsável legal por aquela criança? Então, precisa de uma decisão judicial para conceder a guarda para aquele avô, avó, tio, tia, que esteja ali cuidando já da criança. Então, nesse caso, é possível ajuizar a ação de guarda com base na guarda de fato. Então, a guarda de fato é a guarda que tem como fundamento a posse de fato. A posse de fato. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão, posse de fato, expressão usada pela lei, por isso que a gente está usando, né? Mas a doutrina critica essa expressão, posse de fato, dá uma sensação de posse, de patrimônio, né? Mas é utilizada pela lei, né? Então, consequentemente, pela doutrina, pela jurisprudência, então a gente tem que saber. Posse de fato, guarda de fato, eu prefiro a expressão guarda de fato, é a guarda com base na situação de fato, na situação já estabelecida, alguém que já esteja cuidando da criança na prática e precisa de uma decisão judicial para conceder judicialmente a guarda. Então, repito, a guarda de fato é a possibilidade de entrar com a ação de guarda e pedir a concessão judicial da guarda, porque a pessoa, na prática, de fato, já está exercendo a guarda daquela criança ou daquele adolescente. A guarda de fato também é possível durante o procedimento da tutela, né? Enquanto está correndo a tutela, já conceder a guarda. Durante o procedimento de adoção, né? O casal que vai adotar já pede a guarda, já fica com a guarda, já tem a criança consigo, já vai cuidando da criança enquanto está correndo a ação de guarda, muito comum isso acontecer. Em qualquer outra situação, outras situações de guarda de fato, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro que em todo o processo de guarda, não só do ECA, mas também em todo e qualquer processo que tenha pedido de guarda, tem intervenção obrigatória do Ministério Público. Então, próxima regra, já terminada a guarda de fato, Ministério Público, que a regrinha é bem simples, bem fácil, intervenção obrigatória do Ministério Público em todas as ações sobre
guarda em todas as ações sobre guarda, intervenção obrigatória do Ministério Público. Tá? Mudamos de tema, próxima regra, próximo tema sobre guarda. Novo casamento ou nova união estável. Aqui bem fácil também, bem simples. Novo casamento do pai, novo casamento da mãe. Muda, atinge a guarda? Não. Novas núpcias do pai ou da mãe, novo casamento do pai ou da mãe, não vai, por si só, alterar a guarda. Até quem tem a guarda continua com a guarda, seja a guarda compartilhada, seja a guarda unilateral, sem qualquer problema. Então, novo casamento ou nova união do pai, da mãe, não vai atingir a guarda já fixada, artigo 1588 do Código Civil. O divórcio também, aproveitando aqui o item, o divórcio, né, vai forçar a fixação da guarda, né, mas se aquele casal que o pai, por exemplo, que já divorciou lá da mãe da criança, né, casou de novo, continua com a guarda, e agora se divorcia no segundo casamento, ele tiver a guarda compartilhada, a guarda unilateral, continua a mesma coisa a mãe. Né? O divórcio, no segundo, terceiro divórcio, não vai afetar a guarda, no primeiro momento, da guarda de um filho que tinha lá, de um casamento anterior, de uma união estável, de um relacionamento anterior. Tá? Permanece com a guarda normalmente. Próxima regra. Mudança de guarda. Precisa de decisão judicial? Cuidado aqui, gente. Importantíssimo isso. Decisão judicial. Para mudar a guarda, precisa de decisão judicial para mudar a guarda. E aqui, gente, aqui também 1588, dá uma lida em casa no Código Civil, tem que tomar um cuidado muito grande, um aspecto prático que a gente acaba vendo lá no dia a dia do fórum. O casal termina um relacionamento, termina o casamento, ou união estável, e eles entram num acordo de boca, mas não documentam essa fixação da guarda. Tá? Isso vai ficando assim durante alguns meses. Isso é um risco muito grande. Por quê? Porque se não foi fixada a guarda judicialmente, né, é só lá de boca, pode um belo dia o pai pegar a criança lá na casa da mãe e falar, não vou entregar. Ah, mas você concordou comigo. Tá, mas não tem decisão judicial. Né? E aí a mãe consegue entrar com a busca e apreensão do filho? Não. Por quê? Porque não tem decisão da guarda. Eu já vi muitos casos de indeferimento de busca e apreensão, de liminar em busca e apreensão de filho, porque a mãe tinha ali já cuidado, ela estava cuidando da criança, mas não tinha documentado a fixação da guarda em favor dela, a guarda unilateral em favor dela. Ah, qual que é a saída? Você vai me perguntar. Cristiano, qual que é a saída? Entrar com ação de guarda com pedido de liminar, decisão liminar, para conceder a tutela antecipada da fixação da guarda. Aqui no começo da ação, início litis, no começo da ação de guarda, conceder em favor da mãe. Tá, mas busca e apreensão não vai dar. Seria mais rápido, mais fácil. Você só consegue entrar com ação de busca e apreensão e conseguir eliminar rapidamente quando já existe concessão da guarda em favor do pai, em favor da mãe. Então, aí não é caso de busca e apreensão, e sim de entrar com ação de guarda com pedido de liminar. Então, gente, para a fixação da guarda e para a mudança da guarda, precisa de decisão judicial. Então, tem que colocar isso na cabeça, por favor. Para a fixação da guarda, e aí você, com essa decisão judicial, fixando a guarda ou mudando a guarda, aí você consegue cumprir isso imediatamente, ordem do juiz para cumprir a guarda, se precisar até com busca apreensão, com pedido liminar, rapidamente, qualquer juiz vai dar essa liminar no mesmo dia, né? Rapidamente sai essa decisão, vai lá e pega essa criança onde tiver e entrega para quem tenha a guarda, para o guardião ou para a guardiã, que tenha já conseguido judicialmente a concessão da guarda. Tá? Então é importante essa fixação da guarda. Ah, seus clientes chegam lá no seu escritório de advocacia e falam, entramos em acordo, então não precisa entrar com a ação. Precisa, assim, nem que seja só para homologar. Faz o acordo, vai, distribui lá no fórum, o promotor concorda, o juiz da decisão, logo o acordo, pronto, está documentada a concessão da guarda. Essa é a melhor forma de agir, tá? Mesmo quando há acordo, é melhor
ter a decisão judicial fixando a guarda. Mudando de tema, ainda dentro da nossa aula de guarda, visitação. Visitação, a visitação, como que funciona a visitação, também chamado de visitas. A visitação aqui, duas regrinhas bem simples. O pai ou a mãe que não tem a guarda tem direito, em regra, à visitação. Bem simples, repito. Se a guarda unilateral toca com a mãe, a visitação, o pai tem direito. Se a guarda unilateral toca com o pai, a mãe tem direito à visitação. Né? Ah, professor, e para proibir a visitação é possível? Só em casos graves. Casos gravíssimos é possível a proibição. O juiz dá uma ordem proibindo qualquer contato com a criança, com o adolescente. Mas isso tem que provar um caso grave, como eu falei, caso de espancamento, de lesão corporal, caso de violência doméstica, casos graves de violência domésticas e violência sexual e assim por diante. Né? Em casos graves é possível, sim. Mas a regra não é essa. Essas são exceções. A regra é aquele pai, aquela mãe que não tenha a guarda tem direito à visitação. Também, segunda regra sobre a visitação. Os avós têm direito à visitação, tá? Os avós sempre também têm direito à visitação. Os avós têm direito à visitação, sim. Se os pais estão negando, sem qualquer razão, que os avós tenham contato com os netos, pode os avós entrar com a ação que o juiz vai conceder, o promotor vai concordar, o juiz vai conceder a visitação em favor dos avós. Às vezes me perguntam assim, e em favor de outros parentes, tios, né, primos, tal, tem direito à visitação? Aí vai ser analisado no caso a caso. Esse entendimento da doutrina e da jurisprudência vai ser analisado no caso a caso, se é melhor para a criança ter ou não contato com aqueles outros parentes. Mas nos avós tem doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, está no Código Civil em relação aos avós, lá no artigo 1589, parágrafo único, 1589, parágrafo único, sobre o direito dos avós a ter a visitação reconhecida. Próximo tema. Maiores incapazes. Tudo que a gente está dando na aula de hoje, a gente está falando de menor de 18 anos, de criança e de adolescente. Mas se aplica também, todo esse capítulo sobre a guarda, se aplica também aos maiores incapazes, artigo 1590 do Código Civil. Se aplicamos também aos maiores incapazes, artigo 1590. Outro tema que não está na lei, mas a doutrina tem abordado, a jurisprudência tem enfrentado, apesar de não ser pacífico, se refere aos animais. É possível fixação da guarda quando se fala de animal de estimação, né? O animal de estimação vai ser tratado, fixada a guarda, vamos utilizar a palavra guarda, quando um casal divorcia, por exemplo. O casal divorciou, e com quem vai ficar o cachorrinho de estimação, o gatinho de estimação, e assim por diante, aquele animal de estimação, né? Vai ser fixado o mesmo raciocínio da guarda? Tem uma grande divergência da doutrina, né? Não dá para saber nem qual é a posição majoritária por enquanto. Parte da doutrina diz, primeira posição da doutrina, diz que os animais são coisas. Então, vai ser fixada a divisão do patrimônio conforme as regras das coisas. Outra parte da doutrina entende que tem status de pessoa. Não é esse entendimento que parece que vai prevalecer, especialmente na jurisprudência. Mas há quem defenda que teria um status equivalente a uma pessoa. Mas tem uma terceira e última posição, que seria um sujeito, os animais seriam um sujeito de direito, não seria uma pessoa, né? Você teria que separar o conceito de pessoa com o conceito de sujeito de direito. Os animais de estimação seriam um sujeito de direito e, portanto, poderíamos sim falar em guarda em favor de um ou de outra pessoa, daquele casal que, por exemplo, está terminando uma união estável, um casamento, para fixar a guarda. Mas existe uma grande divergência. Você vê que nós temos ali
duas posições diametralmente opostas, uma falando é coisa, outra falando se equivale a pessoa para a fixação da guarda, e um meio do caminho dizendo, olha, não é nem coisa nem pessoa, é um raciocínio diferente, tem considerado como um sujeito de direito. Não tem ainda uma pacificação nem na doutrina, nem da jurisprudência sobre a guarda em relação aos animais. Tem um tema que está sob discussão da doutrina e também da jurisprudência. Finalmente, nós temos que falar da alienação parental. Alienação parental. O que é a alienação parental? Alienação parental é um trabalho feito por um dos pais para prejudicar o outro pai, a outra mãe, utilizando o filho, tá? Utilizando o filho para atacar incessantemente, repetidamente, o outro pai, a outra mãe, tá? Claro que o prejuízo maior, sempre aqui na alienação parental, é para a criança, né? O pai usa, a mãe usa a criança para atingir o ex-marido, a ex-esposa. Infelizmente, vemos bastante isso também no fórum, e isso acaba prejudicando não só o relacionamento da criança, do adolescente, com aquele pai, a mãe vítima da alienação parental, mas também a própria criança, o próprio adolescente. A alienação parental, então, conceito, dada essa introdução, a alienação parental, conceito de Ana Carolina Madaleno, tá? Conceito de Ana Carolina Madaleno. A alienação parental decorre de um trabalho incessante, de um trabalho incessante, silencioso e sutil do alienador. Repito, um trabalho incessante, silencioso e sutil do alienador, que precisa de tempo para pôr em prática, sua estratégia para eliminar os vínculos afetivos, e quer prejudicar os vínculos afetivos do filho ou da filha com o progenitor alienado. Então, repito, conceito de Ana Carolina Madaleno para alienação parental é o trabalho incessante, silencioso e sutil do alienador. Alienador é quem pratica o ato de alienação, quem prejudica lá o seu filho, a sua filha, e também o outro pai, a outra mãe, que precisa de tempo para pôr em prática sua estratégia para eliminar os vínculos afetivos do filho, da filha, com o progenitor alienado. Progenitor alienado é aquele que está sendo vítima de alienação, junto com o filho em comum, a filha em comum, porque aquele alienador pretende prejudicar, destruir a relação afetiva, a relação de amor, de carinho, a relação afetiva daquele outro pai, mãe, em relação ao seu filho. A alienação parental pode acarretar a SAP. A SAP é a Síndrome de Alienação Parental. O que é a Síndrome de Alienação Parental? A síndrome é a doença. A alienação parental é a ação, tá? A alienação parental, então, é o ato de alienar, o ato de praticar atos para prejudicar a relação do pai e da mãe com relação com o filho comum. Então, o ato é a alienação, tá? O alienador usa o filho em comum para prejudicar o alienado e acaba prejudicando, claro, também não só o pai, mãe alienado, mas o próprio filho comum. Esse é o ato de alienar. Esse ato de alienar pode causar um prejuízo emocional para o filho ou para a filha, né? Esse prejuízo emocional, esse prejuízo para o equilíbrio emocional da criança pode acarretar o que a doutrina chama de síndrome de alienação parental. A síndrome de alienação parental, portanto, no conceito de Richard Gardner, síndrome de alienação parental é um
é um transtorno que se desenvolve, primordialmente em um contexto de disputa de guarda, ou seja, esse sofrimento, né? Essa tristeza, essa lavagem cerebral que a criança passa por conta da difamação, da injúria, do vilipêndio, desse falar mal daquele pai, daquela outra pai e mãe, para causar esse sofrimento para o filho comum, para a filha comum. A alienação parental, ela vai acarretar punições, tá? As decorrentes, punições decorrentes da alienação parental estão lá no artigo 6º da Lei de Alienação Parental, que é a famosa lei número 12.318 de 2010. Repito, as punições para os atos de alienação parental estão lá no artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, quais sejam essas punições na esfera civil, além de eventual caracterização de crime. Claro que o ato de alienação parental pode configurar infração penal, haver uma responsabilização criminal de maus tratos, eventualmente, de crimes de calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, diversos crimes podem ser configurados que vão ser apurados na esfera criminal, faz boletim de ocorrência, instaura-se inquérito policial e depois o promotor de justiça criminal vai analisar se entra ou não com ação penal, quando não for caso de ação penal privada. Então, fora o aspecto do direito penal e processual penal, né, se configurar a infração penal, pode ser aplicado aqui na esfera civil também as seguintes punições. A advertência pode ser aplicada a sanção civil, a punição de advertência, a ampliação da convivência familiar em favor do genitor alienado, o acompanhamento psicológico e social, do assistente social, em relação aos pais, especialmente ao alienador, mas aos pais, tanto alienador e alienado, como também à criança alienada. A alteração da guarda pode acarretar a alteração da guarda. O alienador causa tanto sofrimento e vai causar esse transtorno da síndrome da alienação parental, que é a necessidade de tirar a guarda do alienador, seja o pai, seja a mãe, mudando a guarda para outra pessoa, para o pai, para a mãe ou para a terceira pessoa. Em casos mais graves, isso pode acontecer. Fixação cautelar de domicílio da criança ou do adolescente, para evitar mudanças constantes de endereço daquele menor. Inversão da obrigação de levar ou retirar a criança. Tem muito conflito no momento de pegar a criança na casa lá do pai, da mãe, no caso da visitação. Então, você, em vez do pai pegar, é a mãe que leva, ou vice-versa. Então, você pode mudar as regras de levar ou retirar a criança ou adolescente da residência de um genitor, até utilizando, muitas vezes, o auxílio de parentes, né, os avós que fazem esse papel, ajudando ali o pai e a mãe, por conta desses conflitos, quando às vezes os ex-cônjuges se encontram, entram em conflito, em discussões, isso acaba acarretando sofrimento para a criança, e ofensas, inclusive, etc., e atos de alienação. Então, pode-se mudar esse regramento da entrega e retirada das crianças na residência dos genitores. E até, em casos graves, a suspensão da autoridade parental, a suspensão do poder familiar. Né? Os atos de alienação podem acarretar a suspensão do exercício do poder familiar do pai ou da mãe, conforme entendimento aí da doutrina e previsto no Código Civil, casos de suspensão do poder familiar. Tá aí, então, a matéria, a nossa aula de guarda, enveredamos aí também
analisamos também a lei da alienação parental, a síndrome da alienação parental e suas consequências jurídicas, e também a eventual aplicação ou não, essa divergência da doutrina, da aula de guarda para os animais. Um abraço e obrigado, até a próxima.